A Cerca Velha de Évora foi o primeiro recinto amuralhado da cidade, com um perímetro de aproximadamente 1200 metros e uma área de cerca de 10 hectares. No atual Jardim de Diana pode-se observar um troço dessa muralha, composta por silhares de granito aparelhados, que integram o muro de suporte daquela zona verde. Este segmento da fortificação seria protegido por duas torres de flanco entretanto desaparecidas. A partir daqui, a fortificação continuaria na direção da Porta de Dona Isabel. A Porta de Dona Isabel é a única porta romana de Évora que chegou até à atualidade com o seu arco de volta perfeito a completo, apesar de ter sido alvo de reconstruções. Esta porta terá sido flanqueada por duas torres adoçadas pelo exterior. O espaço entre o lado interior e exterior do arco permitia a colocação de uma grade ou porta. Esta porta esteve embutida durante séculos no convento de Salvador, que foi demolido em 1940 para dar lugar à construção da estação do CTT. Durante essas obras foram temporariamente postos a descoberto vestígios dos alicerces da Torre Norte da Porta de Dona Isabel e da muralha que a ligava à Torre do Salvador. A Torre do Salvador localiza-se junto à Igreja do Salvador, tendo ambos feito parte do convento com o mesmo nome. A torre foi aproveitada após ter perdido as suas funções defensivas. Apresenta uma planta quadrada com 9,60 metros de lado e uma altura de aproximadamente 13,20 metros, sendo constituída por resistentes muros de silhares de granito. A Torre de Sisebuto situa-se na esquina da Rua Nova com a Rua da Alcárcova de Cima. A sua base tem cerca de 10 metros de largura em cada um dos lados. A face voltada para a Rua Nova estava ligada à muralha, entretanto demolida em 1536 para a construção de um troço do aqueduto da Água da Prata e da mencionada rua. O nome da torre está ligado a uma tradição que diz que a sua construção foi feita por servos do rei visigode Sisebuto, que reinou entre os anos de 612 e 621. Obras de adaptação efetuadas no edifício permitiram situar a construção da torre no século III d.C., assentando sobre uma habitação romana do século I d.C., decorada com frescos. Percorrendo a muralha no troço correspondente à Rua da Alcárcova de Cima, encontra-se uma outra torre, parcialmente visível do exterior. Aqui também existe um troço de muralha romana que é visitável acedendo através da Casa Nobre, situada na Rua de Burgos, atual Direção-Geral de Cultura do Alentejo. Já na Rua 5 de Outubro, outrora Rua da Celaria, fica a Torre do Anjo, que se situa no local onde em tempos existiu uma das torres que ladeava a Porta da Celaria. Depois da zona onde existia a Porta da Celaria, a muralha segue para sul, paralelamente à atual Rua da Alcárcova de Baixo e servindo de suporte ao desnível da Rua de Valdevinos. Neste percurso, a muralha está descoberta apenas em alguns pontos específicos no interior de edifícios, sendo possível que venham a ser revelados mais excertos no futuro. No final da rua, junto ao túnel da Alcárcova de Baixo, encontra-se um embasamento maciço que corresponde aos vestígios de uma torre da cerca velha da cidade.
A partir daqui, a leitura do troço da muralha que seguiria até à Porta de Moura é difícil de fazer, fruto das várias alterações ocorridas ao longo dos séculos. Em alguns locais poderá estar ainda integrada nos edifícios existentes, na Igreja de São Vicente, por exemplo, sendo que noutros foi totalmente demolida, como no Largo da Misericórdia. A Porta de Moura corresponde à entrada sul do recinto amuralhado e a sua denominação resulta da sua orientação viária em relação à cidade de Moura. As torres têm 6 a 7 metros de base por 4 metros e meio. Na torre ocidental, de 15 metros de altura, foi fundada uma capela de invocação a São Mansos. A torre oriental, de cerca de 17 metros de altura, possui uma escada circular de granito adoçada pelo exterior e arrematada por uma torreta cônica. A partir da Porta de Moura, a muralha seguiria para nordeste até contornar o Largo de São Miguel, onde se situa a ermida com o mesmo nome. O Palácio dos Condes de Basto, situado no Pátio de São Miguel, abrange vários edifícios construídos em épocas distintas, incluindo torres da antiga cerca. Aqui terá existido uma fortificação utilizada até à época medieval, um alcácer velho, que foi mais tarde transformada para utilização residencial. A Torre Sul, integrada no Palácio dos Condes de Basto, ainda se apresenta ligada através de estruturas aparelhadas contínuas que vão até ao Palácio dos Duques de Cadaval. Crê-se que também a Torre de Sertório, situada junto ao outro extremo do Pátio de São Miguel, estaria incluída no recinto muralhado da fortificação. Daqui a cerca velha seguiria para noroeste, em direção ao convento dos Loios, sendo essa continuidade bem visível a partir do atual Jardim dos Colegiais. O convento de São João Evangelista, mais conhecido como Convento dos Loios, foi fundado em 1485 por Dom Rodrigo de Melo, primeiro conde de Olivença. O rei Dom João II concedeu a licença para essa construção nos terrenos onde existiu anteriormente parte do hoje desaparecido Castelo de Évora. No convento, hoje convertido em pousada, descobriu-se a primitiva Porta da Traição em estilo gótico, integrada num troço de muralha com quase 2 metros de espessura. Mais recentemente, durante a construção de uma piscina, foi descoberta uma secção de muralha de 5,40 metros de comprimento por 2,12 metros de altura. A edificação desse troço terá ocorrido na época islâmica, reutilizando alguns materiais da época romana e apresentando espólio arqueológico muçulmano. O Palácio dos Duques de Cadaval corresponde à parte mais a norte do antigo Castelo Velho de Évora, sendo também a última parte do nosso percurso pela Cerca Velha. Este conjunto, incluindo na famosa Torre Pentagonal, foi doado pelo rei Dom João I em 1398 ao seu guarda-mor e alcaide de Évora, Martim Afonso de Melo. A Torre Pentagonal constitui um notável exemplar de arquitetura militar e é muitas vezes apontada como possível torre de homenagem do antigo castelo.
A dimensão da sua base é de aproximadamente 10 metros por 8 metros e meio, tendo um ligeiro ângulo na face exterior que lhe confere a forma pentagonal. A escassos metros situa-se o troço de muralha romana do Jardim de Diana, no qual iniciamos este nosso percurso em redor da Cerca Velha de Évora,